Triângulo do Fogo, mas o que é isso, professora Elaine? Bom, se você chegou nesse vídeo é porque você está pesquisando aí, talvez para um trabalho acadêmico ou até mesmo na sua área de atuação em engenharia e arquitetura, para entender as características conceituais da existência de um fogo numa edificação, né? Bom, antes de eu te explicar tudo sobre esses três lados deste triângulo, que é o comburente, o combustível, o calor, eu quero te falar também que existe a tal reação em cadeia. E essa reação em cadeia pode transformar nosso triângulo em um tetraedro. Mas espera aí, deixa eu me apresentar antes, né? Meu nome é Elaine Gonçalves, eu sou professora e ensino engenheiros e arquitetos na internet a elaborar PPCI do zero ao projeto aprovado. Então, se você é formado nessas áreas ou conhece algum engenheiro ou arquiteto, já compartilha aqui esse canal ou se inscreve nesse canal aqui, clica no inscrever-se, curte o vídeo que eu vou continuar explicando para você quais são esses três lados e por que existe esse nome, né? Por que a gente tem que falar sobre o Triângulo do Fogo. Nesse exato momento eu tô aqui no meu escritório de engenharia e quando a gente começa a trabalhar na área de segurança contra incêndio ou de alguma forma você veio até esse vídeo para entender o que é o Triângulo do Fogo. Quer dizer que pode ser que você já esteja na graduação, ou começou na área, ou caiu aqui nesse vídeo do canal e quer entender esses critérios. O Triângulo do Fogo nada mais é que um conceito geral da existência do fogo. E com base nele, a gente está falando a respeito da existência aqui, ó, três lados desse triângulo. O resultado da composição desses três lados é o calor, é o fogo, né? Então a gente tem aí o combustível, o comburente e o calor. Ou seja, se eu não tiver um combustível, se eu não tiver um comburente, se eu não tiver um calor, eu não tenho fogo. Para quem atua com segurança contra incêndio, é importante conhecer esse conceito, porque isso tem total correlação com as medidas de combate a incêndio. Se eu tô falando o que é o combustível, o que é o calor, o que é o comburente, professora Elaine, quais são esses três elementos? Para exemplificar bem simples, eu trouxe uma outra figura que vai falar para você quais são esses três lados do triângulo. Nós temos então como combustível sólidos, líquidos, gasosos, madeira, papel, plástico, gás, gasolina, né, diesel. Então a gente tem o combustível. O combustível é o objeto que alimenta a reação química ali do fogo, né? Então ele tá ali retroalimentando. Quanto mais combustível você tem, mais o fogo é alimentado e retroalimentado. Bom, mas sem esse combustível, ele sozinho teria incêndio, professora Elaine? Não, sozinho ele não teria fogo nem incêndio. Nós também temos quem? O oxigênio. Ou seja, o oxigênio presente no ambiente, acima da porcentagem de 13%, né? Você vai ver pesquisas, inclusive, falar a respeito da porcentagem acima de 11%. É possível que haja, então, um incêndio, um calor gere ignição para um fogo, né? Se eu não tivesse oxigênio acima de 13%, não consigo ter fogo. Ou seja, o oxigênio é muito importante. Quer dizer, um exemplo muito simples, que você deve ter feito isso, não deve lembrar, lá na sua aula lá de química, que o professor pegou uma vela, mandou você colocar num copo e acender essa vela, né? E aí, quando você acendeu essa vela, ele falou bem assim, agora eu quero que você tape o copo e vamos ver o que vai acontecer com a vela. Todo mundo tapou o copo e o que aconteceu com a vela? Ela apagou. Por que essa vela apagou? Por que esse fogo apagou? Porque a queima e o processo do fogo no pavio da vela, ele consome oxigênio. O que aconteceu naquele momento? Ele começou a consumir o oxigênio que estava dentro do copo e no momento que aquele oxigênio acabou do local, ou seja, consumiu-se todo o oxigênio, né, para alimentar ali o combustível e o calor, né, gerando o fogo do pavio da vela. O que aconteceu? Acabou o fogo. Então, um dos motivos e um dos meios que a gente utiliza também para combater o incêndio é retirar o oxigênio da alimentação do incêndio. Existem, inclusive, extintores de incêndio. Nós vamos ter depois uma aula só para falar de extintores de incêndio, mas eu já vou te adiantar essa analogia. Existem extintores de incêndio que atuam por abafamento. E, literalmente, o abafamento é o que a gente faz com a vela. A gente vai nela e tira o oxigênio dessa vela atuando com abafamento. Então, dentro do Triângulo do Fogo, nós falamos sobre o combustível, aquilo que alimenta, no caso da vela, seria o pavio. Ali o pavio da vela é o combustível, é aquilo que estava alimentando, retroalimentando ali aquele fogo no pavio junto com o combustível e uma fonte de calor. Agora, por que fonte de calor, né? Onde que entra a fonte de calor dentro dessa reação química aqui? A fonte de calor nada mais é aqui. Se eu não tenho um combustível e se eu não tenho oxigênio,
e eu não tenho uma fonte de ignição desse calor, né? Seja ela através de uma guimba de cigarro ou de um fósforo, ou até mesmo através dos raios solares ampliados, né, num pedaço de vidro, né, que nada mais é que acelerar, amplificar essa fonte de calor dos raios solares, eu não vou ter um incêndio, não vou ter um fogo. E em comuns, em residências e grandes incêndios, a gente vai, por exemplo, ver um circuito elétrico. Um curto-circuito, pode sair uma faísca e essa faísca iniciar um incêndio. Mas eu preciso ter esses 3 lados do nosso triângulo do fogo. Eu preciso ter um combustível, eu preciso ter um comburente e eu preciso ter uma fonte de calor. Se eu não tiver um desses 3, eu não tenho fogo. E se eu tirar um desses 3, eu acabo com o fogo. Essa que é a analogia que nós utilizamos para, inclusive, dimensionar o combate ao incêndio, né? Então, se eu tenho sólidos, líquidos, combustíveis gasosos no meu combustível, eu retiro o oxigênio do ambiente, o que acontece? O fogo acaba. E se eu retirar o combustível? Como assim, professora? Como que eu vou retirar o combustível? Quem aí já viu, geralmente isso acontece em incêndios florestais, né? Eu já morei na roça, eu me lembro que uma vez nós estávamos viajando com meu pai e nós retornamos de viagem, tava pegando fogo, assim, no vale, né? Lá na Bahia a gente chamava isso de buqueirão, né? Que é aquele vale onde geralmente tem um rio embaixo. E a primeira coisa que se faz é, pega uma máquina, né? Uma pá carregadeira, uma escavadeira e corta várias partes, isola esse incêndio e deixa queimar. Isso é isolamento de risco, a gente isola a fonte de combustível. Ou seja, o que é a fonte de combustível no caso de um vale cheio de árvores? São as árvores. Então a gente faz uma separação dessa área de combustível por isolamento, né? E aí ela queima somente um local. Isso é retirar o combustível, tá? Retirar a fonte de calor é você não ter fonte de calor próximo ou acabar com essa fonte de calor também através do resfriamento. Uma das técnicas que nós podemos utilizar é a água. A água, ela acaba com a fonte de calor através do resfriamento. Então nós podemos combater um fogo através desses 3 lados do triângulo do fogo. E se você entende isso, na hora de mencionar, por exemplo, extintores de incêndio, você é mais assertivo. Por quê? Porque você entende que se a maioria do objeto que está dentro da sua edificação, ela é um combustível sólido, né? Um combustível sólido queima em superfície e profundidade, é indicado então que você trabalhe aí para eliminar o calor ou o oxigênio. Mais fácil eliminar o calor, dependendo do local, você não vai conseguir eliminar o oxigênio. Então é trabalhando nesses 3 lados do triângulo do fogo que nós dimensionamos projetos mais assertivos e nós também dimensionamos edificações mais seguras. Mas espera aí, professora Elaine, você falou no início do vídeo sobre o tal tetraedro do fogo, né? Sim, existe sim um estudo que agora classifica o triângulo do fogo não mais só em 3 lados, mas agora ele recebeu um 4º lado, chamado tetraedro do fogo, porque foi adicionado junto a isso aqui a reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? Já existem estudos que provam que quando o incêndio atinge um pico que a gente chama de flashover, inclusive vou pedir para deixar aqui, ó, aqui do ladinho, o gráfico do flashover, e aí você percebe que nesse ponto é o ponto que o incêndio perde o controle. Há então uma reação em cadeia e cada vez, você já percebeu que nos incêndios, cada vez que mais que vai pegando fogo, parece que as coisas andam mais rápida? Era um pequenininho, ele demorou ali, foi aumentando devagarzinho, mas ele chega a um momento que ele perde totalmente o controle, ele entra numa reação em cadeia tão grande com o combustível que tem no local. Isso também por causa dos gases emitidos através do processo da queima, né? Você tem materiais de diversos elementos químicos, inclusive plásticos, né? E eles liberam gases no ambiente. Então o processo da queima ele acontece tão rápido através de uma reação em cadeia de todos esses gases tóxicos que também são inflamáveis e o fogo acelera e ele consome toda a edificação muito mais rápido. Então existem estudos que não ignoram o fato de existir uma reação em cadeia que vai acelerar ou não o processo de um incêndio dentro de uma edificação. E aí a gente está falando inclusive sobre materiais de acabamento e revestimento, tá? Bom, nesse vídeo eu quis falar um pouquinho sobre você entender a respeito do triângulo do fogo, a sua correlação dentro de uma edificação e de um incêndio, e que você possa pegar esse conteúdo aí e utilizar dentro da sua atuação profissional, na engenharia e arquitetura, ou dentro de qualquer trabalho acadêmico que você possa estar fazendo. Agora me conta aqui nos comentários por que você chegou nesse vídeo e o que você buscava aqui nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar aqui que eu te respondo.
Vambora. Ó, se você não me segue nas redes sociais ainda, segue aqui, ó, Elaine F.A. Gonçalves, lá no Instagram, em todas as minhas redes sociais, exatamente esse mesmo @, e eu tô te esperando lá.